Lamentações, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 21, no final da pregação vamos orar pela campanha, os que estão na campanha. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Vou contar até 3 e você vai ler com vontade. 1, 2, 3. Pode falar alto, sem problema, se é diferente a sua versão, tá bom? 1, 2, 3. Versão, revista e atualizada. Quero trazer à memória o que me dá esperanças. Versão, é porque nós ficamos com tanta versão na cabeça, né? Deixa eu ler de novo aqui na revista atualizada. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Palavra de Deus, o Senhor seja conosco e Ele fale conosco tudo quanto queira, tudo quanto cura, tudo quanto liberta, tudo quanto sara, tudo quanto santifica, tudo quanto produz fé, produz vida, produz força, produz cura, que vem da sua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória a Deus e tome assento. Glória a Deus. Qual o tema da campanha? Aprendendo a cuidar da minha alma. Claro que você entende isso, mas eu quero esclarecer. Aprender e praticar, certo? Não há vantagem em saber sem a prática. O diabo sabe tudo sobre Bíblia, mas ele não pratica. A grande diferença entre os que servem o diabo e os que servem a Deus é unicamente a prática. Então, que nós entendamos isso ou sejamos lembrados disso. A passagem aqui, meus irmãos, Jeremias está trazendo algo muito importante a respeito da mente. Por isso, a pregação desta noite tem como tema: condicione a sua mente. Qual que é o tema? Condicione a sua mente. Condicione a sua mente. Condicionamento mental é a preparação da mente para funcionar de forma eficiente, lidar também com desafios, manter o bem-estar, e isso através de hábitos, de atividades, de pensamentos, aprender a gerenciar nossas emoções, esses pensamentos, aprender a gerenciar, criar dispositivo para as nossas reações diante de situações. E isso é como a gente aprende o condicionamento físico. A gente exercita para ter um condicionamento físico. Agora, a questão da mente é um exercício de cuidado com a mente para condicioná-la. Amém? Então, meus irmãos, se fizermos isso, nós vamos reduzir estresse, nós vamos reduzir prejuízos, nós vamos mudar resultados, transformações irão acontecer de forma muito especial. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, depois que ele traz todas as informações, e ele começa a parte da prática, né, como é costume dos seus escritos, ele começa o capítulo 12, como viver, né, sendo esses salvos, esses
redimidos, então ele diz assim: olha, traga o vosso corpo para o altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Esse é o culto racional. O que é o culto racional? O meu corpo no altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que é sacrifício? É porque primeiro é o que Deus quer e não o que eu quero. É para agradar a Ele. É para a exaltação dEle. Aí ele fala assim, e aí ele continua. E transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Outra versão, do vosso entendimento. Isso faz parte. Cuidar da mente faz parte de uma vida cristã saudável. Se você e eu não aprendemos a cuidar da mente, a nossa alma vai adoecer. A mente, ela tem o poder de adoecer a alma ou curar a alma. Ela tem o poder de angustiar a alma ou trazer paz para a alma. Por isso, renovai o vosso entendimento, a vossa maneira de entender, de pensar, de raciocinar, renova isso. E que jeito que eu faço isso? Colocando a base na palavra de Deus, porque Deus sabe o que fala, sabe o que dirige, sabe o que corrige, sabe como funciona tudo. Por isso, Provérbios 23, 7, a parte B diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, você é o resultado de muita coisa que está aí dentro. Tem gente que é bonito, mas diz que é feio, então se convenceu que é feio. Tem gente que é feio, se convenceu que é bonito, e é bonito para ele, pronto, acabou. Tem gente feia, igual o Daniel, por exemplo, chega chega para o espelho e fala assim: nossa Deus, o senhor exagerou, e o camarada não é essas coisas, mas é uma questão do que eu tenho aqui dentro. Lembra da florzinha? Lembra do jardineiro que chegou lá no jardim e viu uma orquídea, a orquídea estava chorando? Orquídea, mas você é tão bonita, você está chorando, o que está acontecendo? É que o lírio é mais bonito que eu, olha o lírio para ver. Aí chega no lírio, o lírio está chorando. Lírio, mas você está chorando tão bonito assim, tão pomposo assim, é porque a hortência é mais bonita que eu. Olha a hortência, tanto que é bonita. Aí chega numa florzinha que está faltando até uma pétalazinha nela, e ela está lá, pei, papai, cantando. Uai! Ele pensou, mas não falou, né? Essa aqui que tinha que estar chorando, né? Aí chegou para ela e disse assim: mas por que você está feliz? O que aconteceu e tal? E ele querendo entender, ela disse assim: eu estou feliz porque eu sou do jeitinho que Jesus me fez. Ela não estava feliz porque era feia ou bonita. É porque ela tinha um entendimento de que se Jesus fez ela daquele jeito vai funcionar. Você entende isso? Você recebe isso? Porque Jesus foi que te fez. Você já viu a história do Nick, sem pernas e sem braços? O cara faz até surfar. E eu com essas pernonas aqui, se subir na plancha, e ele escreve livros com um dedinho só. E é o dedinho que tem aqui, pertinho aqui, não é assim? E ele escreve um livro, digita, e nós com os dedão tudo aí, não consegue digitar. Por quê? Porque condicionou a sua mente ao fracasso, condicionou a sua mente às limitações. Põe a mão aqui assim, ó. Aí tem um cérebro, e ele funciona igual aos outros. Mas ele tem que ser exercitado. Está entendendo ou não?
como imaginou na sua mente. E aqui essa palavra mente é aquela que nós falamos na escola dominical, quando envolve o ser interior, o espírito. Por isso que vai falar mente, vai falar coração, vai falar outras palavras, porque na verdade está falando do homem lá no interior. Como você imagina lá dentro de você, é isso que você vai ser. Por isso que tem gente que está no meio dos outros, está sorrindo, mas está abatido. Porque mesmo sorrindo, mesmo sendo elogiado, está prestando atenção? Mesmo sendo elogiado, não concorda e resolve estar na sua deprê, resolve estar na sua baixa autoestima. E é uma decisão. É uma decisão. Aqui ninguém toca, eu nasci para sofrer, eu nasci para padecer, eu acho até que Deus esqueceu de mim, e você está pondo isso em você mesmo. Porque Jesus, Ele é honesto e Ele não faz acepção de pessoas. O Deus que você serve, da maneira que Ele abençoa um, Ele quer abençoar você. Talvez não com as mesmas coisas, porque você é um ser diferente do outro. Mas Ele quer te abençoar ao ponto de você ficar tão satisfeito quanto o outro. Está entendendo ou não? Estou falando e tem gente que não recebe. Não recebe porque quer continuar no seu luto. Mas Deus quer trazer cura. Deus quer trazer cura. Mas tem que ter dentro de nós uma reação. Renovai a vossa mente. Essa parte de renovar cabe a quem? Transformai-vos pelo vosso entendimento. Transformai-vos, metamorfosear, é o que? Cabe a quem? A você. É você que faz isso. É você que pode mudar a sua história hoje. E mudar a sua história, eu não estou falando de nada exterior, nós estamos falando de cuidar da alma, de mudar aqui dentro. Não adianta você ter coisas, você pode ter os carrões que os camaradas ricos têm por aí, a Lamborghini, fala o que mais, hein? Maserati, esses meninos que mexem com carro, mais o que? Bugatti, carro share, né? Olha os gerentes aí. Você pode ter todos esses carros, mas se você não estiver bem aqui dentro, isso vai ser uma ajuda para você ficar mais deprimido ainda. Eu tenho tudo isso. Eu entrei na casa de um homem, irmão, que eu acho que a casa dele é do tamanho dessa igreja. Só a casa mesmo. E aí vai numa sala assim, desce para uma sala lá embaixo, e vai, eu acho que é maior. E sobe não sei o quê, e se você não tiver noção, você não sai daquela casa, é um labirinto, enorme. E ele sentou comigo, eu sentei com ele assim, mais a esposa dele, e ele falou assim: pastor, o que acontece comigo? Ele não era cristão. O que acontece comigo? E ele olhou assim: o senhor está vendo tudo que eu tenho? Mas por que eu sou assim? Não há sentido para mim. E eu falei, sabe por quê? Porque o sentido não é o que você tem, é quem você pode ter. O sentido é ter Jesus de verdade, não é ir para a igreja, é ter Jesus, o Jesus da igreja. E fui falando, e ele naquela depressão. Então, por isso que Deus pode mudar a sua história nesta noite, se mudar você por dentro. Irabassai. É a florzinha cantando. É você chegar numa consciência de que você tem uma história e dentro dela dá para viver bem. Você tem uma situação financeira, uma situação social, uma situação tal, e dá para viver bem. Não estou falando de nada exterior, estou falando de interior. O que é que você está, então, a essa altura, a primeira pergunta, o que é que você está permitindo ficar aí?
Porque pensamentos vêm e vão. Tem coisas que o diabo lança de pensamentos. Não sei porque que eu pensei em suicidar, eu não estou pensando. O diabo lançou, se não é seu, se não é vontade sua, o diabo lançou. Se você deixar essa coisa alojar, daqui um pouco te convence. Igamassai, Gurai Vetai. Chegou um pensamento, você sabe que não convém a você, lança fora imediatamente. Cuida da sua alma. A alma é a sua essência do ser. É ali que você ama, você odeia, você chora, você alegra. É ali que acontece. Cuida dela. Cuida dela, cuidando do que vem para cá e do que daqui desce. Só deixe, você é administrador dessa mente. Só deixe descer o que vai te fazer bem. Quero trazer a memória, eu quero colocar aqui só o que me dá esperança. Só o que pode me dar esperança. Só o que pode fazer bem para mim. Só o que vai fazer diferença na minha vida. E escute, Jeremias está falando isso debaixo de uma crise terrível. Percas e percas, luto, velórios e velórios, a cidade de Jerusalém destruída, e ele olha tudo aquilo e diz, se eu mergulhar nisso aqui eu morro, eu vou mudar essa situação, eu vou tomar uma decisão nova. Aqui não entra lembrança dessas misérias e as desgraças que aconteceram contra tanta gente. Eu vou colocar agora o que me dá esperança. Eu vou colocar aqui o que me cura dentro dessa situação. Arabai, Genassamai. Alguém está recebendo esta palavra? Por isso que quando ele escreve que quer trazer à memória o que lhe dá esperança, a primeira coisa que ele fala, aleluia, versículo 22, as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos. Tem nada a ver comigo, tem a ver com a misericórdia. Eles morreram, eu estou vivo. Foi a misericórdia de Deus que eu não fui consumido. Labai, Ganassai, querido, passou a tempestade, você continua vivo. Alebácia, Daragai. Alguém viu um vídeo que viralizou, que duas crianças estavam numa caminhonetezinha parecida com essas, que o Marcondes aí tem. E aí as crianças, e começou a voltar, alguém soltou pôs ponto morto e soltou o freio de mão, e o carro começou a descer, quase que a porta pega uma das crianças, e o pai está ali, e quase que esse carro leva, mas o carro vai e capota e blum para lá, mas as duas crianças, aí o pai vem e abraça as crianças, não tem problema, não tem problema, o bom é que vocês não machucaram, as misericórdias do Senhor, porque o bem material vai, mas a vida é que deve permanecer. Será que não dá para alegrar e prestar atenção? Não, não dá não, é difícil, aleluia, porque esta palavra está curando a mim, e está curando você, que está dando crédito à palavra, é o que está aí, que vai dirigir esses passos, aleluia, então ele vai lembrar de quê? Da misericórdia. Ei, você venceu a Covid? Mas não morreram muita gente? Mas não morreram pessoas melhores do que nós? Outras piores, outras melhores? Mas você está vivo? Alguém te enganou? Alguém fez com que você tivesse um prejuízo financeiro?
Seu marido não quer saber de você mais, a sua esposa não quis saber, mas você está vivo? Você está vivo? Arabassai. Então, se você está vivo, as misericórdias do Senhor estão operando sobre a sua vida. E se tem misericórdia para mim, tem propósito comigo. Olha para o céu, levanta as duas mãos e olha para o céu e diga: tem misericórdia para mim. Aê, Madai, fala mais uma vez, olha de novo e fala com fé. Vamos lá, 1, 2, 3. Já viu que a gente fica olhando que não há esperança e vai mergulhando? Você se convence que não há esperança, que não há solução, que não há jeito, que não há saída. E aí só vai entrando para a areia movediça dos sentimentos, das lamentações. É por isso que fé tem a ver com mente. Diga: fé tem a ver com a mente. Porque a fé, faça assim, é a certeza das coisas que se esperam. Certeza. É aí na sua mente que tem certeza. Se você tiver certeza do fracasso, a esperança é de morte, é de prejuízos incalculáveis. Mas se você tiver certeza de avanço, de crescimento, no mínimo, você já vai estar levantado. Alguém está entendendo? E quando ele fala de misericórdia, então eu estou vendo fé em Jeremias. Porque se não tivesse fé dentro do luto, dentro dos prejuízos, e ele estava para ser enviado para o Egito, alguém ia decidir, ele iria decidir para o Egito. Mas aí ele tem fé. E diz: não, peraí. Ele não termina, ele diz: as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Condiciona a sua vida para estar debaixo da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muda essa situação, muda essa forma de você analisar, absorver as coisas. Grandes são as tuas misericórdias, elas se renovam, elas não têm fim, elas se renovam cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. É por isso que Davi vai sair e vai olhar uma tempestade como um dilúvio, de tão grande a tempestade, e ao invés dele dizer: Deus se esqueceu de nós, ele diz: Deus está trovejando. A voz do Senhor é majestosa. É Ele que está despedaçando os cedros, é Ele que está separando labareda de Icobassaiarai. Eu estou vendo a glória de Deus no dilúvio. Rabassaia. Ele trouxe a cabeça dele que quem está no trono é Deus. Por isso no versículo 11 do Salmo 29, ele diz que o meu Deus está no trono e Ele preside os dilúvios. Quem preside todas as coisas é o Deus que você serve. Quem está no controle de todas as coisas é o Deus que você serve. Quem está com a palavra final é o Deus que você serve. Quem sabe o que é melhor para você é o Deus que você serve. Traga à memória o que te dá esperança. Condicione a sua mente a isto.
quando nós analisamos exegeticamente a passagem do capítulo 1 ao versículo 20 desse capítulo 3, nós vemos que o profeta vai descrever, irmãos, um cenário de desespero absoluto, amargura, trevas, dor física, dor espiritual, tudo isso porque uma nação tinha rebelado contra Deus, e estava sofrendo as consequências da rebelião. Irmão, se tem uma coisa que você não deve nunca mexer com ela, é a tal de rebelião. Para Deus é pior do que pecado de feitiçaria. Rebelião é algo que Deus abomina, e Ele vai tratar de maneira severa. Fuja da rebelião, entra num caminho onde a misericórdia do Senhor está sendo derramada. Então, Jeremias está consumido pela aflição, mas ele quer sair de lá. Já viu quando a gente entra nos caminhos de aflição? Meu Deus, ele não dorme. Toda hora é aquela coisa vivendo em nós. Eu vou falar algo aqui que na verdade era uma piada, mas eu não quero que você entenda como piada e procure não rir, ok? O Jacó devia pro Amir, aí o Jacó não dormia porque devia, e não tinha dinheiro para pagar o Amir. Aí numa noite lá ele falou assim, quer saber? Ligou para o Amir e falou assim, Jacó não paga Amir mais, e desligou o telefone e foi dormir. Por quê? Ele não conseguia pagar o camarada e não dormia por causa disso. Ele tomou uma decisão, não faz isso, hein? Estou falando para você entender que ele tirou da cabeça dele. Não pago, não vou pagar, acabou, tchau. E foi dormir. Tirou da cabeça. Foi errado? Foi, mas tirou da cabeça. Por que que, escute aqui por favor, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Por que que o Pedro está dormindo dentro de uma prisão, algemado, trancafiado, encomendado para morrer no outro dia, e dorme? Você dormiria? Marconi, você ia dormir? Não me aperta, pastor. Você dorme, pastor Samuel? Parece que você está, Marcelo, você está tristinho? O que foi? Está bem? Está tudo bem? Você dormiria? Dormiria? Por que que o Pedro dorme? Era para estar angustiado, era para estar preocupado. Só que o Pedro traz uma condição para a cabeça dele. Quem está no controle da minha vida é aquele que eu conheço. Eu conheço ele muito bem. Se ele quiser que eu morra amanhã, morrerei para a glória dele. Tanto é que ele está decidido assim, que quando ele vai morrer, e eles querem crucificá-lo como Jesus foi crucificado, na tradição diz, que, quando eu digo tradição é porque na Bíblia não está escrito, a tradição diz, e a maioria de todos os estudiosos concordam, que ele foi para a cruz, e aí ele disse assim, não, eu não posso morrer como o meu Cristo morreu, me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno. Então ele está disposto a morrer qualquer hora pelo Cristo, e ele sabe que quem está tomando decisões por ele é Cristo. Ele teve um encontro com Cristo, Jesus Cristo, enquanto vivo, falou para ele, está vendo lá o servo João? Sim, aquele lá, ó, você vai chegar no final da sua vida, você vai para lugar onde você não vai querer ir, mas eles vão te levar, não sei o quê, enfim, você vai morrer, mas aquele lá eu venho buscar ele, ninguém mata ele. Pedro lembra disso. E Pedro vê isso, e ele diz, quem está no controle da minha vida é Deus. Você pode descansar nisso, Ramasadarai. Você anda com Deus, você é de Deus, agora você tem aliança com Ele verdadeiramente. Ninguém te mata, a não ser o dia que Deus quiser te tirar, e da maneira que Ele escolheu, a nossa partida para a eternidade. Por isso ele vai dormir, mesmo encomendado para o outro dia, ele vai dormir, e ele vai dormir muito bem, porque ele sabe em quem tem crido. Condiciona a sua mente a descansar em Deus. Quando Deus quer abrir porta, ninguém impede. Você acha que o diabo está impedindo Deus? Nunca.
Agora, nossas vidas impedem Deus. A Bíblia diz assim: nada nos separará do amor, nada nos separará do amor, e não separa mesmo, né? Do amor de, mas nós nos separamos de Deus. O amor dele sempre vai ser derramado, é real, é vivo, não para de amar, mas nós nos separamos. Por isso que Isaías 59 fala que os nossos, 1 e 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, iniquidades. Então a nossa vida tem que ser andando com Ele. Você está andando com Ele? Então ninguém impede Deus de agir. O diabo não impede, a obra das trevas não impede, a obra maligna não impede. Se você anda com Deus, Deus ordena anjos ao seu respeito. Mas isso não quer dizer que você vai ser o fanfarrão da turma. Não é isso que eu estou falando. É que a sua história será acontecida conforme a vontade de Deus. O trieiro é o Deus que nos leva para Ele. A carreira é aquela proposta. O caminho é aquele que nos deu. A vontade é de Deus. O querer é de Deus, e eu te digo, esse caminho nos leva ao encontro com o Senhor na eternidade, para a salvação. Condiciona a sua mente. Observei o poder da mente, eu já falei isso aqui, né? A pessoa vai num médico, doutor, o que eu tenho? Ela diz, ele fala assim, eu acho que a senhora não tem nada. Eu tenho que ter. O que a senhora tem que ter? Alguma coisa. Aí o doutor, vamos fazer exame. Aí faz tomografia, ecografia, profofia, faz tudo de fia que tinha. Aí, chega lá e fala assim, ó, as radiografias, as imagens todas, mostra que a senhora está igual um coco. Eu tenho água por dentro? Não, a senhora está boa. Já viu aquela pessoa que só traz informação ruim para si? Aí o médico fala, está tudo, não, mas tem que ter alguma coisa. Aí vai fazer mais exame, faz mais exame. Tem que ter alguma coisa. Aí o que ele faz? Arruma o quê? Placebo. Aquela cápsulazinha com porvir lá dentro. Aí fala, ó, isso aqui é tomar, e a hora que toma, desceu aqui, está curado. Aí dá para ela, o que acontece quando ela toma? A dor vai embora. Cuida dessa cabecinha. Eu tenho histórias e histórias de tantas confissões que ouvimos e situações que presenciamos. Uma dessas, alguns anos atrás, uma esposa, o marido, separa as duas aí, por favor, Nayara. Aí o marido, olha para cá, ninguém olha para trás, olha para cá. Ó, aí a esposa falou assim, ela pensou, ela pôs na cabeça dela que ela estava sendo traída. E ela olhou para o esposo atendendo umas ligações longe dela. E ela via que quando a ligação chegava, ele dava uma saidinha. Espera só um pouquinho. Ele está me traindo. Nojento, eu vou matar. Deixa eu pegar essa. Aí, e porque ela pôs aquilo na cabeça, qualquer coisa que ele fazia, ajudava ela a crer que realmente era o fim. Meu casamento acabou. Aí, chegou um dia lá, que o marido manda tirar o sofá velho da sala, e ela briga com ele, despeja, é isso que você quer, papá. E aí, findando tudo, quando foi de tarde, chegou o sofá novo. As ligações eram tudo porque era aniversário dela, ela tinha o sonho de ter um novo sofá, ele conseguiu negociar o outro para vir um sofá novo, e era para que ela fosse beneficiada com um sofá novo. Vira para o seu vizinho e fala, é um sofá. Você entendeu ou não? O homem bom, o homem querendo presentear a mulher,
E a mulher desconfiando do homem. Porque pôs na... O que você tem posto na sua cabeça? É igual uma pessoa que chegou aqui para mim e falou assim, tem 1 ano que eu estou orando, nós estamos orando para sair da igreja. Eu falei, meu Deus, que porta difícil de vocês achar. Pensei, né? Não falei isso não. 1 ano para sair da igreja, por que não saiu logo então? Ah não, mas é porque a gente quer sair na direção de Deus. Outra contradição. Porque se a gente quer direção de Deus, a gente não preocupa em sair. A gente preocupa em produzir. Está errado essa concepção? Condiciona a sua mente, trata a mente. Se Deus nos colocou no lugar, é para nós produzirmos, permanecer e crescer. Aí depois está cheio de razão. Por quê? Se eu quiser sair daqui, Marco Moura, se eu quiser sair daqui e justificar minha saída, eita, mas eu vou arrumar culpados e culpados. Por exemplo, não, aquela igreja não me ama não. No dia do velório da minha mãe, eu fui pregar em Goiatuba, aí eu fui fazer o velório da minha mãe, acabou de sepultar minha mãe, eu cheguei, fui para o culto direto do velório praticamente, e terminou o culto, eu preguei no culto, terminou o culto, fizeram uma fila para me orar por eles no dia do velório da minha mãe. O povo não me ama. Quantas pessoas falam mal de mim, fica ali no bebedouro, fala mal de mim, fala mal do pastor, fala isso do pastor, fala não sei o que do pastor. Então, eu não quero saber de nada, só que eu sou crente. Jesus me fez um privilégio de me tornar nascido de novo. Foi para mim uma honra no dia do velório da minha mãe orar por pessoas e aconselhar e mostrar que Jesus está acima de tudo na minha vida. É para mim uma honra continuar no centro da vontade de Deus, perdoando pessoas que começam a falar e inventar história e fofocar o que for, porque eu estou aqui para glorificar Jesus, e mesmo não sendo amado, amar, não sendo compreendido, compreender, porque esta é a missão de quem é chamado para servir, e se eu faço isso, estou exaltando e adorando e glorificando o Deus que está no céu. Sim ou não? E se eu não condiciono a mente para isso, eu tenho razão para ficar abandonando igrejas e igrejas. Ou não? Porque a história se repete em qualquer lugar. Quem aqui já fez parte de 2, 3 igrejas? Você está aqui, é a 3ª igreja, a 4ª igreja para frente. A história se repete? Sim. Se repete. Em todos os lugares. Então, é por isso que eu tenho que condicionar a minha mente à obediência da palavra. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, admoestai uns aos outros, e tudo uns aos outros. Por quê? Porque não é fácil andar junto, mas nós devemos andar juntos. Então eu condiciono a minha mente, e quanto mais eu servir, quanto mais eu suportar, quanto mais eu amar, quanto mais eu perdoar, mais eu vou crescer. Aleluia! Quem está entendendo? Então quando ele diz assim, eu quero trazer a memória. Sabe o que ele está dizendo no original, no hebraico? Que é Shuv Elev. Eu quero trazer ao meu coração. E nesse caso é como o centro das minhas emoções. Então ele estava dizendo para ele, sabe o quê? Aquilo que a mamãe fala para nós quando a gente não quer fazer. Ele diz assim, engole o choro. Quem já ouviu isso? Engole o choro. E engole. Só que aqui no caso, Jeremias, que é chamado de profeta chorão, e ele derramou lágrimas e lágrimas e lágrimas, chorando, olhando para Jerusalém, dizendo, aquela que era a princesa entre as nações se tornou escrava, e ele lamenta, mas agora ele, não o pai dele, nem a mãe dele, ele falou para ele, engole o choro, Jeremias. Ei, Harabiadai, quem tem ouvidos ouça. Arabandai.
Deus não quer a gente lamentando, Ele quer nós louvando e adorando, como diz a missionária Kate nesta noite. Paulo dentro da prisão, vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar, mas a coisa está feia, o corpo está doendo, estamos doloridos, injustamente estamos aqui dentro, mas vamos adorar, vamos, engole o choro, Paulo, engole o choro, Silas, vamos adorar. Davi, quando estava deixando o seu trono, porque o seu próprio filho Absalão tomou o trono dele, usurpou o trono dele, e ele não briga com seu filho, ele deixa o trono e ele sai com a comitiva daqueles que estão angustiados, tristes, abatidos. Que situação para um pai amoroso, vê o que o filho está fazendo com ele, mas ele sai, e aí Simei vem atrás amaldiçoando, querendo, falando tantas palavras contra Davi. Aí chega o general de Davi, diz: quer que nós vamos lá e mata Simei? Ele disse: não, deixa Simei falar o que ele quer falar. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim ouvindo essas coisas. Condiciona a mente para que Deus seja o seu socorro. Romandai, cuida desse coração. Sabe o que Davi estava falando para ele mesmo? Engole o choro. A vida é assim mesmo. Lembra dos pais de antigamente? Meu filho, a vida é assim. Aí tropeçava, caía, levanta. Vai lá, levanta ele. Não, ninguém levanta não, deixa ele levantar. Por isso que a geração nossa é mais forte que a geração de hoje. Os pais de hoje correm, ai meu Deus, e chora junto com o menino e tal. Os pais de antigamente, levanta, isso acontece, pode ficar tranquilo, isso acontece. Levanta, engole o choro. Não estou falando de um pai que reprime, eu estou falando de um pai que ensina. Porque tem a hora do abraço, a hora de tudo isso. Mas na hora que caiu, é hora de ensinar. Levanta. Bora. Não, você é forte, pode ficar tranquilo. Não diga para o menino, homem não chora, mas diga para o menino, chora, mas levanta. Sente, mas levanta. É assim que é a vida, meu filho. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. E é isso que Deus está falando para nós nesta noite como pai. Levanta. Engole o choro, é hora de guerrear. Estamos em guerra, engole o choro e levanta. Baragaçai, e eu serei contigo por onde quer que andares. E eu te tomarei pela mão e te esforço e te direi, eu sou o teu Deus. Carabai, uramandai. Mas eu preciso que você se levante. Eu preciso que você pare de chorar e se levante e caminha, porque o seu caminhar ainda é longo. Rabaço daia. É isso que ele está falando. Aleluia. E quando ele diz, irmãos, que quer trazer para ele o que dá esperança, então ele está mudando o foco. Ele tira os olhos da cidade destruída e põe os olhos naquele que constrói cidades. Ele tira os olhos do fracasso que sofreu e põe os olhos naquele que dá nova história. Ele tira os olhos de toda aquela situação de luto e olha para um Deus que diz, eu faço novas todas as coisas. Será que alguém está entendendo que Deus está dizendo que quer que você tire os olhos daquilo que está te destruindo, te massacrando, te angustiando, te entristecendo, e você volte os olhos e fita os olhos naquele que tem refrigério, que tem paz, que tem nova história, que te toma pela mão e realmente te ajuda? Será que você está entendendo que Deus está dizendo, cuida da sua alma, trazendo à memória o que te dá esperança? E eu sou o Deus da esperança, eu sou o Deus que dá vida aos caídos. Aleluia. E quando ele diz, ele pronuncia essa decisão de mudar o foco mental. Ele não está, irmãos, deixando de sentir a dor, ele está levantando mesmo com a dor. Ele não está esquecendo o que aconteceu, na verdade.
Ele está levantando mesmo com as lembranças. Você entende isso nessa noite ou não? Não tem como você esquecer o que passou, mas tem como você se levantar nessa noite. Mas isso só vai acontecer se você decidir aqui, ó. Nesta noite Deus quer que a gente pare de confiar na nossa força e confie na força dele. Confiando na nossa força a gente para, confiando na força dele a gente levanta e crê. Aramassai. Então não é ignorar, irmãos, a situação que você e eu estamos vivendo, mas levantarmos ainda que ela esteja acontecendo. Condicione a sua mente a isso. Vamos lembrar aqui para a gente entender o que Deus quer de nós. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. O que é 12 anos com o problema que ela enfrentava? Pelo amor de Deus. E ela agora fraca, raquítica, anêmica, ou seja, com dor, com fraqueza, com toda a memória de tantas vezes que ela tentou e não deu certo e acabou. Ela resolve levantar. Ela resolve levantar. Porque ela recebe uma informação, escute isso, ela recebe uma informação e ela pega a informação e traz a memória. Você não entendeu, né? Se tivesse, ia glorificar. Ela pega a informação, Jesus está passando por aí, Jesus cura, Jesus faz milagres, Ele está operando maravilhas, Ele está até ressuscitando mortos. Ela pega isso e coloca na memória. O que dá esperança, Adabasai, Urai. Aí ela fala assim: ele faz isso mesmo? Faz. Ele cura mesmo? Cura. Ele ressuscita mortos mesmo? Ressuscita. Então, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Mas não tem ninguém para te levar. Sua mãe não acredita mais que tem esperança para você. Seu pai não acredita. As pessoas que podem te ajudar não acreditam. Mas eu acredito. Rabai, eu vou me levantar. Aleluia. Ainda que eu morra, mas eu vou tentar. Eu vou lá. E ela levanta com a sua fraqueza. Os estudiosos mais exagerados dizem que ela andou 70 quilômetros. Os estudiosos conscientes dizem que ela andou 7 quilômetros. E na situação dela, 7 quilômetros já é um absurdo. Mas ela andou. E ela enfrentou barreiras, porque ela não podia chegar perto das pessoas pela sua enfermidade, o seu mal. Se ela chegasse perto, ela podia ser apedrejada e morta. Ou ela tinha que chegar dizendo leproso, ou doente, ou sei lá, imundo. Mas ela enfrenta tudo. Será o que ela põe na cabeça dela, hein, Rubim? Será o que estava na cabeça dela? O que ela condicionou a mente dela? A mente dela estava condicionada: se eu tocar eu sou curada, e se eu sou curada tocando eu vou fazer de tudo para chegar lá, eu vou, xarabai. Então ela enfrenta a multidão, ela enfrenta situações, e ela vai até um rabino. Pior do que tocar em qualquer um, é tocar num rabino. Mas ela vai, e ela chega e toca nas orlas, nas vestes. Você pode imaginar o que veio no coração dela quando ela viu as vestes que ela podia tocar? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, se Ele me trouxe até aqui, Ele vai curar. Se eu não podia chegar até aqui e cheguei, Ele vai curar. Então por isso que quando ela toca, instantaneamente sai virtude. Condiciona a sua mente. Condiciona a sua mente para chegar em pontos onde instantaneamente virtude venha para a sua vida. Condiciona a sua mente de tal maneira que Jesus olha e diz: que fé é esta? Nem em Israel eu vi uma fé como esta.
Qual era a condição da mente, o condicionar da mente da mulher cirofenícia com a filha endemoniada em casa e sai gritando atrás de Jesus, e os discípulos dizendo: cala, não incomoda o mestre, e ela continua gritando, e ela chega diante do mestre, e o mestre fala: eu não vou tirar da mesa e dar aos cachorrinhos. Qual era a condição da mente dela quando ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor? Qual que era a condição da mente dela? Não estou nem aí se ele está me desprezando ou não, ele é Jesus. Quantos nós crentes ficamos brigando com Jesus? Por que o senhor não fez isso? Por que o senhor não abriu a porta? Por que a enfermidade? Por que isso? Por que tirou isso? Por que fez aquilo? Isso não cabe a nós. Cabe a nós crer. Porque a fé é a certeza. E tudo que você permite vir para o seu sentimento, para a sua mente, que não é de Deus, que não corrobora, que não ajuda, você atrapalha essa fé. Porque fé tem que ser certeza. Condiciona a sua mente. Eu sei que a mulher do fluxo de sangue tocou e a virtude veio e ela foi instantaneamente curada. E eu não estou pregando um Deus que não existe mais. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será eternamente. Jesus Cristo está na casa. E a mulher cirofenícia, quando falou isso, Jesus disse: oh mulher, grande é a tua fé. Pode voltar que já aconteceu tudo lá na sua casa. E para a mulher do fluxo ele disse: a tua fé te salvou. Ela alcançou a cura e a salvação. Onde a sua mente está te levando? Você está ouvindo? Vou perguntar de novo para você que não prestou atenção, porque o diabo não quer que você volte a sua mente para esta palavra. Onde a sua mente está te levando? E eu repito a pergunta porque o Espírito Santo quer que você condicione a mente para viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. O que passou, passou. Tem dor, mas eu vou levantar. Engole o choro e vamos levantar. É daqui para frente. Aleluia. Se até aqui nada aconteceu, daqui para frente então tem tudo para acontecer. Aleluia! Se houve prejuízo até aqui, daqui para frente, se eu sigo com Jesus, vai ter lucro. Fique sobre os pés. Aleluia. E ele diz: bom é o Senhor para os que esperam nele. Por isso o versículo anterior, 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Alguém quis roubar que a sua esperança fosse em outras coisas, pessoas, situações. Mas nesta noite a esperança, Deus quer que nós voltemos ela para aquele que tudo pode. Condiciona. É na mente que acontece a maior de todas as batalhas. Tem gente que perde a batalha nas regiões celestiais porque perdeu primeiro na mente. A batalha é ganha primeiro aqui, ó. Aqui. Nós temos que trazer à nossa mente alguns dispositivos. A Bíblia diz sim, sim. E o que passa disso? Então eu tenho o dever, cuidando da minha mente, de dar sim para aquilo que é sim. E dar não para aquilo que é não. Quantas moças eu vi dizendo:
o fulano não sei o que, isso e aquilo outro, e ele disse que se eu terminar o namoro, ele suicida. O namoro doentio, realmente tóxico, o cara um charlatão, e a menina aprisionada, dizendo sim onde deveria dizer não. E isso porque não disse o não primeiro lá atrás. Porque tem não que você já sabe que é não, diga não. Você é mau? Não, sou correto, sou justo, estou falando o que de fato é. Quero enganar ninguém, nem enganar a mim, nem tentar enganar a Deus. Sim é para sim, não é para não. Aí o vendedor vai fazer uma venda e o camarada diz: tem problema na área tal? Se tem, sim, tem. Perdeu a venda porque falou a verdade, mas ele vai te procurar a hora que quiser fazer um negócio com alguém honesto. Você tem que cuidar do caráter dessa existência, do caráter deste seu trabalho, da sua profissão, do caráter desse namoro, do caráter desse casamento, do caráter desse ministério. Sim é para sim, não é para não. Tem que erguer a voz para aquilo que é correto, porque o correto te protege, o correto te cura, o correto te dá força e ainda traz Deus em seu favor. Ramassai, aleluia. Então coloque dispositivos, coloque critérios. Aquela turma lá te desvia, por que você ainda vai lá? Aquela turma, aquele lugar onde você vai, atrapalha a sua fé, por que você vai lá? Não para os lugares onde não devo ir. Tome decisões condicionalmente. Escute, preste atenção, por favor. Em nome de Jesus, eu repreendo Satanás agindo em mentes agora, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus, sim. Quantas vezes você sai de casa com um propósito de estar na igreja e cultuar como nunca e etc. Quando chega na porta, alguma coisa te tira do caminho e você nem entra no culto direito e perde tudo que decidiu e também tudo que Deus quis operar. Condiciona sua mente cada dia de culto. Eu estou indo para adorar a Deus. Quem conversa comigo na hora do culto não é meu amigo, então, na hora do culto. Eu estou indo para adorar. Eu estou indo para aprender de Deus um pouco mais. Eu estou indo para um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. E Deus pode nesta noite resolver fazer algo especial para a glória do nome dEle. Eu estou indo e eu sei que se eu adorar a Deus do jeito que eu devo adorar, para agradar a Ele, Ele pode me renovar e fortalecer como nunca. Sim, eu estou cansado, mas o meu Senhor merece um sacrifício, e eu vou lá com sacrifícios de louvor. Arabassai, entra na casa que você entrou nesta noite, não como uma casa qualquer, condicionamento. Eu estou entrando na casa de Deus, onde a glória de Deus está presente, onde Jesus não falta culto. Eu estou aqui para adorar. Condiciona a mente. Chega na sua casa, aquele marido está nervoso, aquela esposa está, condiciona a mente no caminho. Eu não vou discutir, eu não vou reclamar, eu não vou entrar na área de atrito, na zona de atrito, não. Eu vou glorificar Jesus na minha casa. Condiciona a sua mente, aleluia. Lá naquele emprego estão fazendo propostas indecentes. Condiciona a sua mente para com excelência exaltar Jesus e dizer não àquela proposta. Urabandaraia, Deus está dizendo a nós nesta noite: condiciona a sua mente para aquilo que exalta e glorifica o meu nome, e eu serei contigo e te mostrarei uma nova realidade. Aleluia.
Será que alguém entendeu a palavra? Você entendeu? Então feche os seus olhos. Aprendendo a cuidar da minha alma. Esse é o seu campo de batalha, a sua mente. Não deixa nada contaminar a sua mente. Veio um pensamento impuro, rejeita. Você é o administrador da sua mente. Veio uma proposta impura, rejeita automaticamente e vira as costas. Você é o guardião da sua mente e dos seus sentimentos. Tome decisões. Ore ao Senhor esta oração: Senhor, toda proposta que chegar a mim, todas as situações que eu for levado a elas, ou elas virem a mim, que a tua palavra borbulhe o versículo que me instrui, para que eu faça aquilo que glorifica o teu nome. Traz à memória, Senhor, a palavra, porque eu trarei à memória o que me dá esperança. Nada e nem ninguém na vida dá mais esperança do que o autor da esperança. Jesus Cristo é a esperança da igreja. Condiciona, fala com Deus. Pega essa mágoa aí e arranca ela em nome de Jesus. Porque ela só faz mal para você e a sua mente sabe disso. Então você não tem que curtir nada em si que te faça mal. Rejeita isso, lança fora, anuncia e pronuncia o perdão imediato. Cuida da sua mente. Condiciona a sua mente para que o Espírito Santo possa tomar a mente, te dar a mente de Cristo e te dirigir para uma vida que, por mais que os resultados sejam diferentes, tudo te fortaleça, te traga refrigério, te dê confiança e te faz prosseguir. Foca na fidelidade e na misericórdia do Deus que você serve, e elas se renovam a cada manhã. Tira o foco da dor, engole o choro, levanta, foca naquele que tudo pode, foca naquele que chama a existência o que não existe, foca naquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Foca na palavra, na chamada, nas promessas. Levanta-te nesta noite, levanta-te nesta noite, reaja em nome de Jesus Cristo. E por fim, para orarmos, viva para se encher do Espírito todos os dias. Viva para se encher do Espírito Santo todos os dias. Viva para se encher do Espírito Santo todos os dias. Deixe-se encher do Espírito Santo todos os dias. Levante-se para ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Então põe a mão no coração agora. Arabassai ganástia. Tira toda mágoa, todo ressentimento, todo sentimento ruim. Rejeita agora em nome de Jesus todo embaraço de sentimentos. Rejeita agora da sua alma em nome de Jesus Cristo tudo que adoece a alma, que angustia a alma, tudo que tem tirado a sua paz, tudo que tem tirado a sua alegria. Rejeita agora da sua alma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, a sua alma seja livre, a sua alma seja curada, a sua alma seja sarada, em nome de Jesus. Coloque a mão agora na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro,
Tudo que está na memória, que não era para estar, que provoca mal, sai agora em nome de Jesus, da maneira que pode ser arrancado pelo Espírito Santo. Todo complexo de rejeição, por mais que o mundo nos rejeite, tem um Cristo que não nos rejeita. Por mais que pessoas queridas nos abandonem, o Pai não nos abandonou. É por isso que você está na casa do Pai. Em nome de Jesus, sai agora tudo que está na memória e faz mal, e pode ser tirado pelo Espírito Santo agora mesmo. Rabassai, vai vir lágrimas para pessoas agora, vai vir choro para pessoas, adabassai, pontuais, mas é a cura da alma, arrancando da mente um convencimento que fazia mal. Arabassai, ganácia, em nome de Jesus, receba a ação do Espírito Santo, sarando a sua mente, arrancando os complexos, em nome de Jesus. Todo complexo de rejeição, em nome de Jesus, saia. Todo complexo de inferioridade, em nome de Jesus, saia. Todo complexo do mal, saia, em nome de Jesus Cristo. Todo convencimento, eu não posso, ninguém me ama, ninguém me aceita, saia em nome de Jesus. Meu pai não me amou, minha mãe não me quis. Complexo, saia em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai agora as lembranças de xingamentos ouvidos contra a sua vida. Você é uma prostituta, você nunca vai dar nada na vida. Sai dessa memória, em nome de Jesus. Eu tenho uma novidade: a sua mente é lavada pelo sangue de Jesus agora. A sua mente é purificada pelo sangue de Jesus agora. E eu tenho uma palavra: a promessa de Deus vai ficar na sua mente, a promessa de Deus vai dirigir você. O Deus que te ama é o seu Pai de verdade, Ele está contigo, é Ele que está te sarando, é Ele que está te curando. Esse peso está saindo, essa angústia está indo embora, essa marca ruim está indo embora, esse mal não tem poder sobre a sua vida. Recebei o Espírito Santo agora, recebei o Espírito Santo agora, recebei renovo, seja cheio do Espírito Santo. Traga à memória agora o que dá esperança. Começa a dizer para você mesmo: a partir de hoje eu serei uma nova pessoa, renovada, cheia de fé, avivada, abençoada. A partir de hoje eu tenho convicção no Deus que eu sirvo e na promessa dele de estar comigo todos os dias. Abrabadaçadaia. Receba, receba, receba. Agora com os olhos fechados, levanta as duas mãos com braços abertos para receber. Receba o azeite do céu, que você sinta ele descendo sobre as suas mãos, sobre a sua cabeça. O azeite da presença que sara, o azeite da presença que cura. Tenha desejo disso. Traga à memória agora essa esperança. Ele está me ungindo, Ele está me sarando, Ele está curando o meu interior, Ele está mudando a minha história. Adore, adore, adore com as mãos levantadas. Receba. Do céu, você se edifica. Fale línguas estranhas, língua dos homens e dos anjos. Seja batizado no Espírito Santo, seja renovado, avivado, fortalecido. Não dê lugar para outra coisa senão pela presença do Senhor. Dê lugar à presença do Rei, dê lugar à presença do Espírito. Ser curado e levantado. Mas tua mão tudo me escondeu em tua presença.
pois ainda o louvarei. Eu o louvarei por quando eu chorar. Traz a memória. Vou me lembrar que até aqui Traga a memória. tua mão me sustentou. Contigo a minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga em nome de Jesus. Fala como quem tem uma mente renovada. Em nome de Jesus. Eu não sou escravo de pensamentos negativos, de memórias negativas, de sofrimentos e angústias que passaram. Eu não sou escravo do meu passado. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Fala com vontade, porque eu estou vendo o Espírito Santo curando pessoas. Teve gente que quando disse eu sou livre, correntes foram quebradas. Eu vi pelo Espírito do Senhor. Não perca a sua oportunidade. Diga em nome de Jesus. Tudo isso é porque eu sou livre. Jesus Cristo está na minha vida. A minha vida está em Jesus Cristo. Eu sou livre, porque o Filho Jesus Cristo me fez verdadeiramente livre. Eu sou livre, abençoado, curado, sarado e levantado. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dele. Dê glória ao nome dele, com a mente renovada. Rogou Massai. Pega essa palavra, guarda ela e viva ela. Ó, acabei de falar viva ela. Eu vi pessoas andando e coisas que prendia, sendo quebrado e caindo na caminhada. Na caminhada. Anda com essa palavra e muita coisa mais vai sair. Coisas que não prestam, que não ajudam, que são piores para você. Você agora pegou um novo caminho. Quem crê nisso? Quem vai fazer isso? Aleluia. Que Deus te abençoe. Levanta as mãos. Senhor, é a segunda quinta-feira da campanha. Confirma estes que entraram nesta noite na campanha. Tudo que vão escrever para o Senhor, atenda e responda para a glória do teu nome. E o que não é vontade tua, substitua por algo melhor e que seja a tua vontade. Abençoa agora. Recebe a campanha, recebe os jejuns 2 vezes por semana. Receba, Senhor, a oração de cada um. Receba nosso propósito, pois eu declaro milagres, curas, restaurações e maravilhas nesta campanha. Receba em nome de Jesus. Receba no céu, Senhor, mais uma segunda quinta-feira, mais uma quinta-feira, em nome de Jesus. Quem diz amém, entrega. Deus abençoe, fortaleça. Os obreiros do altar vão descer aqui, por gentileza. Se alguém quiser uma oração, um pedido. As reuniões, as tias da salinha ao lado do banheiro feminino na sala, e a mocidade aqui no anexo, por favor, tá bom? Que Deus guarde a todos nesse feriado, guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde os pertences, bicicleta, moto, veículo, caminhão, carreta, o que for. Que Deus guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam blindados em nome de Jesus. Amém? Foge das programações que não são convenientes, mas seja cheio de amor e de misericórdia com todos. Curva a sua cabeça. Deus abençoe você que está pela internet. Olha, irmã Kênia Martins, que palavra linda enviada do céu. Glória a Deus, obrigado Jesus, eu recebo e tomo posse. É isso aí, minha filha.
Tem gente, irmãos, muitas vezes que pela internet recebe mais do que algum que está aí. Porque a diferença é a pessoa que deseja, que quer e que... Amém? Pelo YouTube está a Josilene Araújo, Deus abençoe. É a Josi? Não sei. Emily Dornelles, Deus abençoe minha filhinha, tudo na hora do Senhor. Valnei Souza, Sônia Silveira, Silvana Costa e Radassa, Deus abençoe. Está aqui, né, Wilson? Deus abençoe Silvana, em nome de Jesus, e a Radassa também. Pronto, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença que cura, que restaura, que refina, que santifica, do Espírito Santo Consolador, seja conosco, seja com todos nós e com toda a igreja, agora e para sempre. Os que recebem e selam tudo que Deus ministrou vão dizer? Amém. Cumprimentem-se com a paz do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Lembre-se, condicione a sua mente. Você é aquela que é administrador de sua mente. Cuide dela. Você vai mudar a sua própria história, se esta mente for condicionada à palavra de Deus. Deus te abençoe. Vai em paz. Vai com Deus.